Os animais possuem próprio mecanismo de defesa, que é a fuga ou a camuflagem. Com as plantas não seria diferente, mas elas estão paradas. Então, devido a processos evolutivos, elas desenvolveram toxinas para atrapalhar na digestão do predador, danificando o seu sistema digestivo ou até mesmo impedindo-o de absorver nutrientes dessas plantas. Como já disse Mela Fendes em sua palestra. If we apply biology, plants don't want to be eaten. Antes de continuar, eu vou estar abordando dois principais grupos, que são as sementes e os vegetais crucíferos. As sementes são os filhos das plantas, e a alimentação de hoje em dia tende a ser em grande parte de um certo grupo de sementes, que são grãos, que são sementes de gramíneas, como trigo, milho, aveia e arroz. As nozes são sementes de algumas árvores. E as leguminosas têm sementes que chamam de feijões, como grão de bico, lentilha, até o próprio feijão que a gente come hoje em dia, o famoso feijão com arroz. As sementes são divididas em dois grupos, as nuas e as protegidas. As nuas, por estarem sem essa proteção extra, elas produzem uma toxina chamada de ácido fítico ou fitato e taninas, ou taninos, que basicamente impede a absorção dos nutrientes para desmotivar o predador de consumi-los no futuro, novamente. Um exemplo dessas sementes são aveia, trigo, milho, enfim, os grãos, as sementes das gramíneas. Por outro lado, as sementes protegidas, elas têm o objetivo de serem consumidas, mas elas não são digeridas. Elas passam direto pelo sistema digestório do predador e vão para o meio externo. O exemplo disso é a maçã. O gorila come muita maçã, mas a semente ele não digere. Então, por onde ele vai andando, ele vai excretando e vai deixando a semente ali, o que é muito benéfico para a planta-mãe, porque ela quer que o seu filho vá para longe para não ficar competindo nutrientes, diferente das sementes nuas. Já a soja, acreditada por muitos ser saudável, ela é rica em proteínas, mas ela também é rica em mecanismos de defesa, ou seja, toxinas. E as principais delas são enzimas inibidoras, as saponinas e os alteradores do sistema endócrino. Qualquer alimento que você consuma, as enzimas digestivas vão transformar moléculas grandes de carboidrato, gorduras e proteínas em moléculas menores para então absorver os nutrientes. Quando essas enzimas são bloqueadas, a absorção de nutrientes também ela é prejudicada. E a soja ela também contém esses bloqueadores, ou seja, a absorção de nutrientes da soja fica totalmente bagunçada e prejudicada por causa dessa toxina que ela contém. Em segundo lugar, as saponinas, que é um inseticida natural utilizada pela soja para protegê-la contra ataques de insetos e também de fungos, ela causa inflamações no nosso corpo, podendo ainda desencadear doenças autoimunes. Terminando, a soja contém isoflavonas, que é uma molécula bem parecida com o estrogênio, e isso confunde o corpo, e ele passa a exercer funções desse hormônio sexual feminino. Foi mostrado também em um estudo que ele tem o poder de parar a produção de testosterona. É algo que homens não deveriam estar tomando assim, no dia a dia, por causa dessa ação do hormônio feminino, que acaba dando uma bagunçada aí. Por último, um interessante estudo de caso com uma mulher que estava tomando medicamento à base de extrato de soja. Ela passou a desencadear disfunções na tireoide. Ela adquiriu hipotireoidismo. Mas, quando ela parou de tomar o medicamento, tudo voltou ao normal, a tireoide voltou ao normal. Uma salada cheia de brócolis, tomate, espinafre, é cheia de antinutrientes. E ela é pregada pela mídia que é muito saudável. Mas a questão é que, infelizmente ou felizmente, ela é cheia de toxinas e que, se tomadas
dia após dia, refeição após refeição, pode causar vários problemas no futuro. O ferro do feijão é pouco absorvido ou até mesmo nada absorvido por causa dos antinutrientes que ele contém, como foi mostrado nesse estudo que comparou a absorção de ferro entre vegetarianos e não vegetarianos. Eles concluíram que os não vegetarianos tinham uma absorção de ferro maior e melhor do que aqueles vegetarianos, justamente por causa do consumo de carne vermelha ser reduzido. Agora é a vez dos vegetais crucíferos. Os vegetais crucíferos são ricos em duas substâncias, glucosinato e mirosinase. Esses dois compostos, quando se interagem entre si, formam outro composto chamado sulforafano, que tem o poder de matar insetos, fungos e ainda tem o poder de matar células de alguns predadores, inclusive de matar células humanas. Quando se consome brócolis, 75% de todo o sulforafano é absorvido pelas células. E um antioxidante vai ter que agir nessa situação, porque o seu corpo não vai deixar a toxina ali livre. Esse antioxidante vai agir nessa situação, porém, ele vai ser esgotado também. Significa que dependendo da quantidade de toxina, não vai ser suficiente para conter essa situação e vai matando célula por célula em cadeia, porque vai deixando as células mais fracas, vai deixando as células mais vulneráveis. Ou seja, consumir vegetais crucíferos numa rotina não é uma boa ideia, caso você queira evitar essa intoxicação excessiva. Passando a vez para os oxalatos, que são sais em forma de cristais, eles são um inseticida natural das plantas para incomodar a boca do predador quando são consumidas. Na tabela a seguir, você pode conferir as plantas com maior quantidade de oxalato por 100 gramas. Se os fitatos são ladrões de minerais, os oxalatos são magnéticos para alguns, como o cálcio, formando oxalato de cálcio, que é o principal ingrediente para causar pedras nos rins. Ou seja, quanto mais oxalato você consome, maior a chance de você adquirir pedras nos rins, como foi mostrado nesse estudo. Algumas pessoas têm uma maior ou menor tolerância ao oxalato. Isso porque elas acumulam mais ou menos oxalato no corpo. Acaba saindo mais pelas excreções. Mas para evitar que isso aconteça, ou para solucionar algo que já aconteceu, a melhor coisa a se fazer é não consumir produtos ricos em oxalato e deixar o corpo se limpar, se desintoxicar através das excreções, através do consumo de água, de líquidos, para estar mandando embora esse oxalato, esses oxalatos de cálcio. Por fim, eu não estou dizendo que você nunca deveria comer plantas. Eu só estou dizendo que o consumo excessivo de plantas, ou seja, se a sua alimentação for baseada em plantas, tem uma grande chance de você estar adquirindo algumas complicações, como inflamações, dores nas juntas, dores nas costas, enfim, inflamações de todo tipo.